Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre progressão aritmética. A progressão aritmética é toda a sequência de números reais na qual cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a uma constante denominada razão. Para a gente entender essa definição de progressão aritmética, nós vamos observar um exemplo aqui. Aqui nós temos uma sequência de números, 2, 5, 8, 11 reticências. Observe que essa sequência ela está aumentando. Está aumentando conforme uma constante que está sendo somada aos valores, certo? Essa constante a gente vai chamar de razão. Nesse exemplo aqui, se você observar, de 2 para 5 aumentou 3. De 5 para 8 aumentou 3 novamente. De 8 para 11 aumentou 3 novamente. Então quer dizer que essa constante que está sendo somada nos valores é o 3, é a nossa razão, certo? Então, em 3, sendo somado a cada valor, a nossa sequência vai aumentando, certo? Agora a gente pode entender melhor o que é a definição de uma progressão aritmética, né? Ó, é toda a sequência de números, aqui nós temos uma sequência, na qual cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a uma constante. Ó, claro, né? Esse número 5 aqui é igual ao anterior somado à constante. A constante é 3. Então é 2 mais 3, 5. Mesma coisa que o 8 é igual ao anterior somado à constante. 5 mais 3, 8. E assim todos os números da sequência. Tá? Ó, cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado ao número 3. Ou seja, ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11 e assim por diante. Neste caso, né, a razão é igual a 3 nesse exemplo. Para determinar a razão de uma PA, progressão aritmética, nós vamos abreviar agora para PA, tá? Basta calcular a diferença entre um termo a partir do segundo e seu antecessor. Observe então como é que nós vamos calcular a razão de uma progressão aritmética. Aqui no exemplo A nós temos a progressão 1, 3, 5, 7, 9. Nós vamos pegar o segundo termo, 3, e vamos subtrair com o primeiro termo. Ó, 3 menos 1 é igual a 2. A gente pode fazer isso com qualquer valor da sequência. Observe, se eu pegar o 5 e subtrair com o 3, 5 menos 3, eu tenho 2 também. Se eu pegar o 7 e subtrair com o 5, eu tenho 2. Se eu pegar o 9 e subtrair com o 7, eu também tenho 2. Então, sempre que você pegar um valor da sequência e subtrair com o que tiver antes dele, vai dar razão o resultado. Observe o exemplo B. Nós temos números negativos. Nós vamos pegar o segundo, menos 7, e subtrair com o menos 3. Menos 7 menos o menos 3, ó. Lembre aí da regra de sinal. Menos com menos é mais. Vai ficar menos 7 mais 3. Menos 7 mais 3 dá menos 4. Posso fazer também, ó, menos 11 menos o menos 7. Ó. Menos 11 menos o menos 7. Regra de sinal novamente. Vai ficar menos 11 mais 7, que também vai dar menos 4. Observe esse exemplo C aqui. Nós temos uma sequência que é o mesmo número sempre, no caso 9. Então, quanto será a nossa razão? Vamos ver aqui. Vou pegar o segundo termo e vou subtrair com o primeiro. 9 menos 9, 0. Razão deu igual a 0. Nesse caso, nós temos uma progressão aritmética constante. Porque mesmo que eu some 0 aos valores, nunca vai mudar, né? 9 mais 0 é 9, 9 mais 0 é 9 e assim por diante, ela vai ficar sempre repetindo o mesmo valor. Vamos entender melhor sobre a classificação de uma PA. Quando a nossa razão for maior que 0, ou seja, um número positivo, nós vamos ter uma progressão crescente. Ó, uma PA é crescente quando a razão R for positiva. Olha esse exemplo, 2, 7, 12 reticências. Ela é uma PA crescente porque a nossa razão ó, é 5, né? Está aumentando 5 em 5, e o 5 ele é maior que 0, né? Então a nossa razão é maior que 0, então ela é crescente. Aqui nós temos um exemplo que a razão é igual a 0. Quando a razão é igual a 0, ela é constante. A gente já viu um exemplo ali anteriormente, né? Uma PA é constante quando a razão R for igual a 0. Ó, observe, aqui nós temos 3, 3, 3 reticências. Nesse caso, como a razão é 0, mesmo somando 0 em cada termo, não vai mudar. E nós temos ainda quando a razão for menor que 0. Nesse caso, a nossa progressão aritmética vai ser decrescente.
certo? Observe o exemplo. Aqui está 9, caiu para 4 e caiu para menos 1 e está diminuindo cada vez mais. Nesse caso aqui, ó, se nós for calcular a razão, vai dar menos 5. Menos 5 é menor que zero, né? Então, nesse caso, ela vai ser decrescente, a nossa PA. Bom, pessoal, quando a gente quiser calcular um termo de uma progressão aritmética, a gente não precisa calcular um por um até chegar nesse termo. Vamos voltar aqui no exemplo no início. Esse exemplo aqui, ó, 2, 5, 8 e 11. Se eu quisesse saber o 10º termo dessa progressão aritmética, eu ia ter que ir calculando um por um até chegar no 10º, né? Nós temos aqui o primeiro termo, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí o quinto seria 11 mais 3, né? Porque a nossa razão é 3 aqui nesse exemplo. Seria 11 mais 3 seria 14, o quinto termo. O sexto termo seria 14 mais 3, que vai dar 17. E nós vamos ter que ir somando até chegar no 10º. A gente não precisa fazer esse procedimento para descobrir um determinado termo de uma progressão aritmética. Foi desenvolvida uma fórmula para facilitar isso, que a gente vai chamar de termo geral de uma PA. A fórmula do termo geral é utilizada para facilitar o cálculo de um determinado termo, razão ou número de termos de uma PA. Observe, aqui nós temos a fórmula, certo? Nós vamos chamar de AN, é o termo geral, que é o termo que a gente quer descobrir numa progressão aritmética. O A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos que tem essa progressão, e o R é a razão, aquele valor que ela vai aumentando. Se nós saber esses valores, a gente consegue aplicar nessa fórmula aqui para descobrir, seja o termo geral que você quer descobrir, seja o primeiro termo, seja o número de termos ou a razão. Vamos ver alguns exemplos práticos com essa fórmula aí. Determinar o 12º termo da PA. 3, 5, 7, reticências. Então, ele quer saber o 12º termo, ou seja, o A12. O termo que vai estar na posição A12, certo? O primeiro termo da nossa PA, A1, é 3, primeiro termo. A razão da nossa PA é só calcular o segundo termo menos o primeiro termo, ou seja, 5 menos 3, que vai dar 2. E nós sabemos que a posição que a gente quer descobrir é a 12ª, é o N. Com essas informações, a gente vai aplicar na fórmula do termo geral. A N igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Substituindo, então, a gente sabe que o AN é o termo que a gente quer descobrir. No caso, A12. Então, a gente vai botar aqui A12. O A1 é o primeiro termo, é 3. O N é 12. É a posição que a gente quer descobrir. E a razão, 2. Calculando isso aí, temos A12 igual 3 mais. Primeiro a gente resolve o parênteses, né? Então fica 12, tira 1, 11, vezes 2. Agora que não tem mais parênteses, a gente resolve primeiro a multiplicação para depois a soma. Então fica A12 igual a 3 mais 11 vezes 2, 22. A12 é igual a 3 mais 22, 25. Então a gente sabe que o número que está na posição de 12º é 25, aqui na nossa progressão aritmética. Nesse segundo exemplo, ele pede determinar o primeiro termo de uma PA em que o 20º termo é igual a 99 e a razão é igual a 5. Então a gente sabe que o 20º termo é 99 e a razão é igual a 5. E ele pede o primeiro termo, o A1. Com esses dados já dá para a gente colocar na fórmula do termo geral, a N igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, substituir os valores para descobrir. Observe, o AN é o 20º termo, é o último termo que a gente conhece, que a gente já sabe o valor dele, 99. Então a gente vai colocar aqui 99. Porque a gente já sabe o valor. Igual
A1 é o primeiro termo que ele quer descobrir. Então a gente mantém aqui A1 mais o N é o último termo que a gente conhece, que no caso é o 20º termo, né? Que a gente sabe que é o 99. Então a gente vai colocar aqui 20 menos 1 vezes a razão que ele deu no problema, que é 5. Resolvendo o primeiro parênteses, vai ficar assim. 99 igual a 1 mais 20 tira 1, 19. 19 vezes 5. Resolvemos primeiro a multiplicação, ficando 99 igual a 1 mais 19 vezes 5, gente, vai dar 95. Agora, para achar o A1, como ele está positivo nesse lado, eu não vou mexer nele. Eu vou passar esse mais 95 para o lado de cá, ó, porque aí vai ficar 99 menos 95 igual a A1. Observe que 99 menos 95 vai dar 4 igual a A1. Então, podemos dizer que o primeiro termo é igual a 4. Calcular a razão de uma PA, sabendo que o primeiro termo é o triplo da razão e que A23 é igual a 50. Então, eu já anotei os dados aqui. A gente sabe que o número que está na posição 23ª é o 50. E o primeiro termo é 3 vezes a razão, porque é o triplo da razão. E a razão é o que ele quer descobrir. A gente não sabe quanto é que vale esse R, a razão. Pegando a fórmula do termo geral, a gente vai substituir os valores que a gente tem. O A23, que é o AN, vale 50. Igual, o A1 é 3 vezes a razão. O N, a gente sabe que é a posição 23ª, né? Porque se o 50 está na posição 23ª, então o N, né, o N que está aqui, ó, é o 23. Menos 1 vezes a razão que ele quer descobrir, que é o R. Resolvendo o primeiro parênteses, ficamos com 50 igual 3R mais 23 menos 1 dá 22. Lembrando que o 22 está multiplicando com R, então fica 22R. Observe que aqui nós temos 3R mais 22R. A gente pode juntar, ficando assim, ó, 50 igual a 25R. Quando nós temos um número multiplicando com a letra, a gente pode passar esse número dividindo, né? Ficando assim, ó, 50 dividido por 25 igual a R. Que vai dar quanto aqui? 2 igual a R. Então quer dizer que a nossa razão é igual a 2. Determine o número de termos da PA. Aí ele deu essa PA para nós. 2, 7, 12 reticências e o último termo aqui, depois das reticências, 47. E ele quer saber quantos termos tem essa PA, para esse 47 ser o último termo. Então a gente não tem o N, mas a gente sabe que o AN, o último termo, é o 47. A gente também sabe que o primeiro termo, A1 é igual a 2. E a razão a gente pode calcular pegando o segundo termo e subtraindo com o primeiro. Razão é igual a 7 menos 2 igual a 5. Então esse é o valor da razão. Com essas informações, a gente utiliza a fórmula do termo geral e substitui os valores. Ficando assim, meu AN, 47. Meu A1 é 2. O N eu não tenho. E a minha razão deu 5. Nesse caso, como a gente não tem como começar por dentro do parênteses, porque é N menos 1, a gente vai ter que fazer o seguinte. Multiplicar esse 5 pelo N e pelo menos 1. Ficando assim, ó. 47 igual a 2 mais 5 vezes N, 5N. 5 vezes o menos 1, menos 5. Agora que a gente já tirou o parênteses, a gente vai fazer o seguinte. Observe que só tem o 5N com uma letra, né? Os demais são tudo números. Então a gente vai pegar esses números aqui e vai passar para o lado de cá, ó. Ficando assim, ó. 47, esse 2
passa para cá, menos 2. Esse menos 5 passa para cá, mais 5. Depois eu coloco igual a 5n. Tá? Eu deixei o 5n do lado de cá, porque ele já está positivo, então eu não quero que ele fique negativo se eu passar para cá. Eu deixo ele sozinho naquele lado de lá. 47 menos 2 dá 45. 45 mais 5 dá 50. Então ficou 50 igual a 5n. Continuando aqui em cima, a gente sabe que esse 5 está multiplicando com n, a gente pode passar ele dividindo. Então vai ficar assim, ó, 50 dividido para 5 igual a n. 50 dividido para 5 vai dar 10 igual a n. Então quer dizer que essa nossa progressão aqui tem 10 termos. O 47 está na 10ª posição. Observe esse outro exemplo. Sabendo que x mais 1, 3x menos 2 e 2x mais 4 formam, nesta ordem, uma PA, calcular o valor de x e a razão dessa PA. Então observe, eu anotei aqui os 3 termos. O primeiro termo é o A1, x mais 1. O segundo termo, 3x menos 2. E o terceiro termo, 2x mais 4. Para a gente fazer essa aqui, nós temos que lembrar do princípio lá de como é que se descobre o valor da razão. Então eu coloquei um outro exemplo aqui com números para a gente entender. Observe. Lá no conteúdo de progressão aritmética, quando a gente começou a estudar, a gente falou o seguinte: para calcular a razão, a gente pega o segundo termo e subtrai com o primeiro termo, certo? A gente também pode fazer o terceiro termo subtraindo com o segundo termo, certo? Sempre que você pegar o termo da frente e subtrair com o termo de trás, o resultado vai dar razão. Vamos observar. Aqui, ó, 7 tira 2 dá 5. Se eu fazer 12 tira 7, também vai dar 5. Então, tanto faz você pegar o 7 e subtrair com o 2, ou o 12 com o 7, vai dar o mesmo valor, vai dar sempre a razão. Utilizando esse princípio, a gente vai entender o seguinte: se eu pegar o meu termo A2 e subtrair com o meu A1, tem que dar razão, certo? Então vamos colocar assim: 3x menos 2 menos x mais 1. Ó, o segundo termo menos o primeiro. O resultado disso aqui vai dar razão. Mas se eu pegar o A3 e subtrair com o A2, também dá o mesmo resultado. Então eu vou colocar um sinal de igual e vou dizer que se eu fizer A3 menos A2, é igual a fazer A2 menos A1. Ó, 2x mais 4 menos 3x menos 2. Agora a gente só vai resolver. Vamos tirar esses parênteses aqui, vai ficar assim, ó. 3x menos 2. Esse sinal de menos, ele interfere no sinal dos valores que estão aqui dentro. No caso aqui vai ficar menos x. E aqui menos com mais, menos 1. Igual. Aqui fica 2x mais 4. Esse menos interfere aqui, vai ficar menos 3x. E aqui menos com menos, mais 2. Agora, gente, nós temos uma equaçãozinha básica. A gente vai passar tudo que tiver letra para o lado de cá e tudo que tiver número para o lado de lá. Vai ficar assim, ó. 3x menos x. Esse passa para cá, fica menos 2x. E esse que passa para cá fica mais 3x. Igual. Aqui tem o 4 e aquele 2 ali. E nós vamos passar esse menos 2 para lá, ficando mais 2. E esse menos 1 para lá, ficando mais 1. Somando aqui vai ficar o seguinte. Esse 3x tira x, fica 2x. 2x menos 2x mais 3x. Igual. Aqui, 4 mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 1, 9. 2x menos 2x vai dar 0, né? Vai dar 0. Sobrando então só o nosso 3x igual a 9. Ok? Continuando a nossa continha aqui, vamos ter
3x igual a 9. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Ficando x igual a 9 dividido para 3. X é igual a 9 dividido para 3, dá 3. Bom, agora que a gente já sabe que o nosso x é igual a 3, nós vamos pegar os três termos e no lugar do x a gente vai colocar o valor dele, que é 3. Ficando 3 mais 1. Aqui 3 vezes 3 menos 2. E aqui 2 vezes 3 mais 4. Aqui 3 mais 1 dá 4. 3 vezes 3, 9. 9 tira 2, 7. 2 vezes 3, 6. Mais 4, 10. Então essa é a nossa progressão aritmética. 4, 7, 10. Além do valor do x, ele pediu a razão. Para calcular a razão, a gente sabe que é só pegar o termo da frente e subtrair com o de trás, né? Então 7, vamos fazer assim, ó. 7 tira 4, vai dar 3. Poderia fazer também 10 tira 7, que também daria 3. Então a nossa razão também é 3. Nessa questão, pessoal, o valor do x deu 3 e a razão deu 3. Mas isso é coincidência, tá? Nem sempre o valor do x e a razão vai ser igual.